Esse é mais um podcast Fono Pode Mais. Como eu tenho dito para você, essa nova temporada promete. Os nossos assuntos estão assim imperdíveis. Você não tem noção da minha convidada de hoje. Nós vamos falar sobre um assunto que a gente já vem falando nessa segunda temporada, né? Sobre as dificuldades, os desafios, né? Da amamentação, desse mundo novo quando chega um bebê na sua vida, você pai, você mãe, você avó, e vem os desafios juntos, e é isso mesmo. Então a gente está aqui para te levar conhecimento, levar informação, os nossos saberes ser compartilhado com você, e você vai amar conhecer essa minha convidada. Eu a conheci assim, né? Não quer dizer que eu seja velha, gente. É que ela é uma jovem linda, maravilhosa. Mas eu a vi muito pequenininha. A gente já foi da mesma igreja. E a Maria cresceu. Falei o nome. Olha isso, já entreguei quem é minha convidada. Então, ela cresceu, se tornou uma mulher, uma médica, pediatra, neonatologista. E eu tenho certeza, não perguntei, mas eu posso dizer que o maior título dela é ser mãe. É isso? Ela vai dizer. E ela está comigo nesse episódio para a gente falar de muita coisa que você vai amar ouvir. A minha convidada é a doutora Maria Almeida. Que prazer estar aqui com você nesse mais um episódio aí, né, do Fono Pode Mais. Eu fico muito feliz com o convite. Eu espero que seja um momento de muito aprendizado, de compartilhar de muitas informações. É um prazer poder falar de tudo que a gente vive, né? Da maternidade. É isso aí. Acoplada à pediatria, né? A neonatologia. Então, que a gente possa desfrutar desse momento aqui com muita alegria e muitos conhecimentos aí rolando. É isso aí. E assim, esse assunto, né? Que você vive ele todos os dias. Você faz atendimento domiciliar. Você está ali, faz sala de parto. Você está inserida dentro do hospital. Então, quer dizer, é um mundo ali, né? Onde você vê pessoas com várias dúvidas, vários questionamentos, marinheiros de primeira viagem, ou seja, pais de primeira viagem, com muitos questionamentos. E eu costumo dizer, não sei se você concorda, que independente de quantos filhos você tem, cada filho é um filho. Então, assim, é um aprendizado novo para o segundo, para o terceiro, para o quarto filho, enfim, né? E aí a gente pode começar esse nosso bate-papo falando sobre essa chegada de uma criança que mesmo que tenha sido esperada, ou às vezes ela não foi planejada, mas ela chegou, ela agora está sendo esperada, mas tem os desafios ali com a chegada, né? E aí tem aquela expectativa versus realidade disso tudo que muda muito uma casa, não muda, Maria? Muda muito. De verdade, assim, eu acho que é um desafio, né, para uma família a chegada de um novo filho, né? Seja ele gestado ou ele do coração. Adotado. Né? Então, assim, a chegada de um filho, ela muda a estrutura. E eu sempre falo que o primeiro filho é o filho que te faz mãe, né? Então, é o filho que te faz pai. É o filho que te faz ver o mundo diferente. E é o filho que te traz o seu primeiro desafio, né? O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, seja lá quantas a pessoa queira ter, ele vai ser diferente do primeiro. Por quê? Porque você já tem um pouco de conhecimento, um pouco de vivência, né? Mas é um desafio diferente também, porque você já tem o primeiro. Então, o fato de você ter o primeiro com o segundo muda, sabe? Assim, por quê? O segundo você já tem a vivência do primeiro, mas pelo fato de já ter a vivência do primeiro, você pode corrigir muitas coisas, entendeu? Então, assim, cada filho é um filho e a gente tem que se permitir. Eu costumo dizer para os meus pacientes que ninguém nunca está preparado para ser pai ou mãe. Nunca. Você pode se preparar, você pode ter a sua independência financeira, você pode estar bem profissionalmente, você pode se instruir, pode ler todos os cursos, fazer todos os cursos, ler todos os livros, mas a maternidade, ela é vivida. A paternidade, ela é vivida. Sabe assim? E ter uma rede de apoio, ter pessoas ali ao seu lado com o mesmo projeto que você, de criar aquela criança num projeto adequado, é o que vai fazer a diferença nesse momento. Sabe assim, os cursos, eles vão te dar uma base. Tudo que você leu vai te dar uma base, a teoria. Mas a prática envolve o seu sentimento, a prática envolve a sua família, a prática envolve a dinâmica do dia a dia da sua casa, que é diferente na sua casa, na minha casa. Então, não tem nada pronto. Para a maternidade, não tem nada pronto. É o que você vive ali, naquele momento. Então, quando a gente fala assim, é um mundo novo, como que você se prepara para esse momento?
Existem até coisas que você vai fazer achando que você está se preparando para a chegada desse bebê. Claro que você precisa fazer seu pré-natal, você precisa fazer uma consulta pediátrica, né, com o neonatologista, com o pediatra durante a gestação, né, no pré-natal. Você vai fazer um enxoval, você vai preparar o quarto. Então, isso é como preparar. Agora, se preparar é um pouco esse susto cair e vou me preparar junto com esse bebê, não é isso? Eu acho assim que tudo isso é ótimo e deve acontecer, tá? Quando a gente se prepara com informações de qualidade, a maternidade se torna mais leve, se torna mais fácil, né? As coisas fluem de forma mais natural, tá? Mas o maior preparo que eu acho que a gente tem que ter é pro novo. É aceitar o novo. Né? A maternidade, seja do primeiro, do segundo, né? A paternidade do primeiro, do segundo, do terceiro filho, é o novo. É sempre o novo. Tá chegando alguém na sua casa que você precisa conhecer, né? Os cuidados de trocar fralda, limpar o umbigo, dar o mamar, podem até ser muito parecidos, semelhantes ou até muitas vezes iguais. Mas a individualidade daquela criança, você precisa conhecer, você precisa se relacionar, você vai se doar um pouco mais, né? E cada vez um pouco mais. Então, assim, esse novo você precisa se preparar. Se preparar como? Entendendo que vai vir algo novo. Então, assim, quando a mãe, eu vejo isso no consultório, quando a mãe tá pronta assim, não, eu tô disposta a encarar isso aqui. Encarar noites mal dormidas, encarar o novo de, às vezes não tem hora, eu vou sair, mas o menino fez cocô, eu preciso trocar fralda. E você encarar esse novo, as coisas ficam mais fluidas, mais tranquilas, mais leves. O maior preparo que pode ter estou disposta ao novo, estou preparada para o novo. Não sei o que me aguarda. Né? Exatamente, né? A gente pode fazer uma noção do que aguarda a gente, né? A gente fala, você nunca mais vai dormir direito, você não tem mais o tempo só pra você, e tudo isso é realidade, né? Durante um período bom aí, você vai ter noites mal dormidas de sono, você vai precisar abdicar de uma vontade sua e em prol do seu filho, o que é bom, o que te faz um ser humano melhor, um ser humano que compartilha mais, você aprende muito com o filho. A gente pode fazer noção dessas coisas, a gente pode ter um entendimento, mas entender o que acontece mesmo é aguardar esse novo, essa coisa gostosa. Quando você quer controlar muito e não quer deixar o novo acontecer, a maternidade se torna mais pesada. Né? E você sente isso nessas respostas que você tem na clínica, na sua prática clínica, não é isso? Eu sinto isso na prática clínica e na minha vida pessoal. Você tem 2? Eu tenho 2 filhos, um de 9 anos e um de 6 anos, né? É seu maior título? Eu diria que mas é o meu maior desafio. Né? Não necessariamente o seu maior título é o mais fácil. É o mais fácil. Eu acho que até o contrário, assim. Eu diria pra você, assim, que a maternidade, ela é desafiadora. E pra mim foi muito desafiador, porque eu sempre fui uma pessoa que tive as coisas muito ali no meu controle, eu tentando ter, né? A gente acha que a gente tem. E quando vem um filho, você percebe que as coisas não são do seu controle. E isso é lindo. Você falou da igreja, porque isso nos faz entender que o controle não pertence a nós. Isso. E isso faz ser mais leve. Então, assim, quando você entende que o controle não é seu, o negócio flui. Então, no meu pessoal, e eu vejo também na minha prática de consultório, que aquelas famílias que querem controlar mais, que querem muito... Isso sufoca. Sufoca a gente, não é a criança. Até sufoca a criança, mas sufoca a gente, sabe? Fica pesado. Nossa, aquela maternidade, aquele negócio que não vai pra frente. Mais cansativo do que já é, mais desafiador do que já é, né? Com certeza, com certeza. E dentro desse universo onde tem tudo o novo, por mais que a gente dê essas informações, igual hoje aqui, a gente está nesse episódio, a minha maior vontade de trazer você desde a temporada passada era justamente porque eu te conheci criança, mas eu te vi essa profissional gigante que você é ali na atuação, porque a gente trabalhou um tempo juntas, e vejo você no Instagram, eu vejo esse olhar diferenciado, esse olhar dinâmico, esse olhar pra frente que você tem quando você responde cada pergunta, daquelas inúmeras perguntas, assim, muito engraçadas, e você é divertida no seu Instagram, porque se não for, né, a maternidade, ela já é, né, e as perguntas dirigidas a você vão sempre ser nesse olhar de paternidade e maternidade. Então, se você traz dessa forma, bem leve, assim, que tem coisa que pra você fala assim, não acredito, vou ter que responder isso de novo. E você responde com leveza. Mas tem, dentro desses desafios, tem a expectativa que cada um vai criar. Por mais que você aqui deixou muito claro isso,
você vai criar expectativa, Claro, né? sempre. São semanas, né? Pelo menos algumas semanas aí, se não for prematuro, 38, 39, 40, 41 semanas de gestação. Então, tem a expectativa. Como que é na sua prática? E aí, assim, até você contar como que é na sua prática e você dar dicas também dentro dessa sua prática quando essa família recebe um diagnóstico que não estava na expectativa, mas é a realidade. Como é que é isso? Na verdade, assim, a maternidade é um eterno expectativa-realidade, né? É o eterno cuspir pra cima, né? Então, assim, na maternidade a gente cospe pra cima várias vezes, né? Eu até uma vez fiz uma brincadeira no próprio Instagram, que eu coloquei assim, vamos começar, eu começo, né? O que eu fiz e o que eu disse que eu nunca faria, né? E as mães foram falando, foi muito bacana, trocando experiência, sabe? Assim, isso é muito legal. Mas quando acontece um diagnóstico, né? Esse último ano, eu diria pra você, que foi talvez um ano na minha profissão de grandes desafios, né? Como você mesmo diz, eu sou neonatologista. E na neonatologia, a gente traz diagnósticos, mas que na maior parte das vezes, as famílias já estão muito cientes. Algumas vezes, não. Eu me lembro já de algumas vezes de a gente dar diagnóstico de trissomia, né? De síndrome de Down. Aos pais que o pré-natal estava perfeito, assim, até então. E aí, quando nasce um bebê, a gente identifica as características físicas e a gente traz isso para a família. A família tinha uma expectativa e a gente traz um diagnóstico. E nesse último ano eu passei por isso, inclusive dentro da minha própria casa, né? O meu filho, ele teve um diagnóstico e naquele momento eu sou mãe. Apesar de ser pediatra, as pessoas acham que é diferente da minha casa, né? E não é. Eu cuido dos meus filhos hoje, né? Como pediatra também, então eu acompanho toda essa questão da saúde deles e eu recebi também um diagnóstico do meu filho. Essa expectativa e essa realidade, eu acho que é muito difícil porque quando a gente dá um diagnóstico, quando ele é um diagnóstico definitivo, entenda isso como espectro autista, síndrome de Down, um defeito congênito, né, uma surdez congênita, uma cegueira congênita, algo que não vai mudar. Independente do que você faça, você não vai mudar o diagnóstico, você pode mudar a evolução do quadro, mas você não vai mudar o diagnóstico. Então, quando eu digo diagnóstico definitivo, eu digo isso, não é uma pneumonia que vai tratar, não é... Enfim, é um diagnóstico que a criança vai levar esse diagnóstico. A gente costuma dar sentença. Quando a gente diagnosticar algo, a gente sentencia o nosso filho. E tem que ser diferente disso. Esses dias eu fiz um post no meu Instagram e disse: pai, mãe, o seu filho não é um diagnóstico. Então, o seu filho, ele não é um síndrome de Down. O seu filho, ele não é um autista. O seu filho, ele não é um surdo. O seu filho, ele não é um mudo, ele não é um cego. O seu filho é o seu filho. O seu filho é uma criança. E a sua criança, por mais que ela tenha limitações em algumas partes, ela tem um mar gigante em outras, né? E aí, falando de mim, só para você entender aonde eu quero chegar. O meu filho mais novo, ele teve um diagnóstico de surdez unilateral. E eu fiquei muito triste. Obviamente, eu sou mãe. Eu não queria que ele tivesse isso, né? E eu chorei. Chorei, falei, nossa, meu filho tem uma surdez. E naquele momento eu chorei, sabe por quê? Porque eu limitei o meu filho. Eu falei, poxa, mas ele é surdo, ele vai ter dificuldades, porque ele não tá ouvindo, como é que vai ser o aprendizado? Meu Deus, meu filho, nananana. E imediatamente Deus falou comigo assim, o seu filho não é um diagnóstico. E aí o post veio daí. O seu filho tem uma surdez, mas o seu filho vai ter a propriocepção mais aguçada do que o seu mais velho. O seu filho vai desenvolver outros hábitos de forma muito mais excelente. Uai, vamos aos autistas que têm tem limitações em algumas coisas. Você já fez aqui postagem sobre eles, né? E eles avançam demais tem hiperfoco em algumas coisas. Desenvolvem. Tem alguns que são superdotados. Autodidatas, aprendem várias coisas sozinhas, né? Eu tenho pacientes assim. Então, assim, gente, o que eu acho é o seguinte. No momento diagnóstico, é sempre um momento delicado para nós, enquanto médicos. Mas o que eu quero deixar para vocês, que são pais, mães, tios, tias, avós, né? Família. Não entenda aquela criança que recebeu um diagnóstico como diagnóstico. Entenda, é uma criança. Aquela criança é uma criança que tem uma limitação, mas que você pode explorar o outro mar que está totalmente aberto para essa criança. Não coloque o seu filho dentro da caixinha do diagnóstico. Não coloque. Ultrapasse isso, vá além. Não deixe de tratar o que precisa ser tratado. Estimule da forma correta, mas vá além. Receber um diagnóstico não é receber uma sentença. Então é isso assim que eu acho que é muito importante a gente levar. E é assim... promete mesmo esse episódio, tá?
Mulher, tu é uma gigante, tá? Você fala assim na alma, que coisa linda. E é muito bacana quando a gente ama o que faz, né? É isso que eu sempre vi em você, essa alegria de fazer aquilo até nessa condição que a gente acabou de falar. Porque, querendo ou não, você é quem dá o resultado ali, né? Dá a notícia. Na maioria das vezes, você vai dar a notícia. E é muita expectativa que essa família teve, né? E a gente tem tido alguns diagnósticos de T21, por exemplo, que é gestação. Sim. E aí aquilo é uma angústia para aquela mãe e tem que ser acolhida como angústia. Sim. Né? Não adianta você, porque já viveu, porque já viu outros diagnósticos daquele, porque outros superaram, mesmo tendo recebido após o nascimento. Não é igual. Não é igual. Porque as emoções de cada um é de cada um, né? Então, enquanto profissional, médico, terapeuta, o nosso olhar tem que ser individualizado também. Eu posso pegar uma família onde a mãe vai ficar firme ali e vai ter esse olhar que você teve. Meu filho não é um diagnóstico. E você vai ter uma mãe que vai achar que acabou o mundo. E o pai que vai segurar as pontas. Então, ou você pega os dois desestabilizados, desestruturados, e tudo bem. A gente tem que estar ali enquanto agente, sobretudo, agente de Deus, para abençoar a vida da pessoa, mesmo com uma notícia que não foi legal. Com certeza. A verdade é que eu acho que todas as vezes que um filho nosso recebe qualquer tipo de diagnóstico, é impossível a gente não sentir. É impossível. Cada um vai reagir de uma forma, como você mesmo disse, assim, né? Alguns vão chorar ali na minha frente. Outros vão fingir que tá tudo bem, mas por dentro estão devastados. É impossível um pai ou uma mãe receber um diagnóstico, porque a gente sempre tem uma expectativa. A gente, por mais que a gente não queira, a gente acha, a gente planeja, a gente enxerga um futuro, algo além. Só que o problema tá aí. O problema que a gente enxerga é dentro de uma caixinha, de uma forma só, né? A gente tem um padrão, a gente traciona na nossa cabeça uma meta e a gente tem um pouco de dificuldade de enxergar além. E eu acho que o nosso papel enquanto profissional é acolher esse sentimento e transformar. Né? Eu não sou psicóloga, obviamente, estou muito longe disso. Mas o meu papel, a minha medicina, ela tem que passar por isso. Ela tem que passar por esse acolhimento. Ei, o seu filho, você tá triste, né? Porque ele recebeu esse diagnóstico. Mas aqui, veja, o seu filho com esse diagnóstico, ele vai viver essas coisas. Sabe, assim, a gente tem tantos avanços na medicina, então eu acho que a gente pode transformar essas realidades. A gente tem uma expectativa que foi transformada, por que não transformar a realidade? O mais próximo da expectativa o possível, sabe? E eu acho que nós, assim, também temos que trabalhar em nós, e eu falo muito isso na consulta de introdução alimentar. Eu falo para os pais assim, aqui, reduz bem a sua expectativa da criança comer, reduz bem, sabe, assim. Vai pegar, vai colocar na boca, vai espalhar na cara inteira, e tá tudo bem, tá ótimo, vai cuspir, vai fazer careta. Independente de você fazer aquele método ali de deixa comer com a mão e tal, ou você dá a colherzinha, vai cuspir. Vai achando que vai ser aquele neném lá do YouTube, né? Que a criança abre a boca pra comer. Não! Vai diminuir as suas expectativas. Então, assim, a verdade é que a gente se frustra muito porque a gente tem muitas expectativas. E as nossas expectativas são nos outros. A gente precisa ter expectativas em quem a gente realmente sabe que não vai frustrar, né? É isso aí. Então, assim, mas acolher faz parte da nossa profissão. Acolher com empatia, acolher com amor, sabe? E ajudar essa família a transformar essa nova realidade ao qual ela acabou de ser lançada, né? Assim, de uma forma nada sutil, muitas vezes. Então, assim, acho que o nosso papel enquanto profissional de saúde é amenizar. Amenizar tudo isso e fazer a família enxergar e essa criança atingir o seu potencial máximo dentro daquelas limitações que ele tem. Isso que você falou me fez lembrar, e esse menininho viralizou, que é o Marcelinho, né, que é um menino com diagnóstico do T21. A internet agora viralizou com esse menininho, que é do Nordeste, e a mãe chama Raquel. Ela até me marcou outro dia num negócio assim, eu marquei alguma coisa do podcast, porque ela fala muito dessas mães atípicas, dessa neurodivergência, ela tem abraçado essa causa, e o filho tem a síndrome de Down. E aí, quando eu fiz uma postagem do jovem com espectro autista que veio aqui no podcast, inclusive é meu sobrinho, eu marquei e a gente conversou um pouquinho na internet sobre isso. E quando eu assisti um podcast que ela foi, ela contou e ela falou um pouco disso que você viveu. Ela fez o que você também fez. Quando o filho ela já sabia que o filho tinha
a síndrome de Down, e ela sentada numa recepção, e um adulto com síndrome de Down falou que odiava ter síndrome de Down. Aquilo para ela foi um divisor de águas, porque o filho dela era ainda um bebê, e ela olhou para aquilo e falou assim: eu não vou deixar meu filho odiar uma condição que ele não vai mudar. Um diagnóstico que não vai mudar, né? E aí é quando viralizou esse vídeo, ele conversando, ela, né, sob a orientação dela, e esse menininho, que tem acho que 5 aninhos, falando que a síndrome de Down é uma condição genética. Então, assim, ela levou, e aí ela foi criticada, porque a internet faz isso, né, Maria? É. Você é amado, você é odiado, É você é isso aí. elogiado, No mesmo momento, você é no mesmo criticado. Pelo mesmo post, você é exaltado, você é criticado. E ela foi criticada como se ela estivesse romantizando algo que para alguns é sofrimento. E ela falou: eu não estou romantizando nada, eu estou levando de forma leve algo que eu não vou mudar. O meu filho, ele tem a síndrome de Down. Ele é um T21. Isso não vai mudar. Vai mudar o quê? As condições, os meus estímulos, o que eu vou proporcionar, o que eu vou levar o mundo a proporcionar para ele. E isso pode mudar. A condição genética dele não vai mudar. Na verdade, o que vai mudar é como você enxerga, né? Isso. Eu tenho falado muito isso hoje, assim. Como você enxerga o copo, né? Se ele tá meio cheio, meio vazio. Meio cheio, meio vazio. Né? A verdade é essa. É que as pessoas, às vezes, elas se agarram nas amarguras e elas querem permanecer ali naquele lugar. Sabe? Então, eu acho que a gente não tem que permanecer nesse lugar. Eu já vi esse vídeo, eu achei a coisa mais linda do universo. Eu até compartilhei esse vídeo no Instagram. Eu achei a coisa mais linda ele falando. É a coisa mais linda. E pra mim é aquilo, é aquele retrato. Não é minimizar as dores. As pessoas têm que achar que porque a gente tá tentando trazer a criança pra um lugar, assim, de maior potencial, a gente tá minimizando o fato dela ter um diagnóstico. Não é isso, gente. A gente só não tá reduzindo a criança àquela condição. Porque ela não tem que ser reduzida. Ela é uma criança que tem uma condição genética, que tem uma condição adquirida, mas que será permanente. Sim. Sabe? Então, assim, é isso, assim. É trabalhar numa realidade enxergando o copo meio cheio e não meio vazio. E a forma que eu reajo diz sobre mim. Exatamente. Diz sobre mim. O que eu falo diz sobre mim. O meu comportamento diz sobre mim. Então, se você vem com uma informação, a forma que eu reajo diz sobre mim, porque a informação dada daquele jeito errado ou certo, como a gente sabe que existem profissionais que às vezes, por falta de sei lá o quê, não me cabe julgar ninguém também, diz sobre ele, né? Então, assim, é como vai receber. E aí eu me recordo que não tem muito tempo, tem coisa de algumas semanas, eu cheguei na UTIM, era o horário de alimentação, você sabe que a gente trabalha assim, né? A gente vai no horário de alimentação para colocar para amamentar. E aquela mãe chegou, a gente, como colega ali, né, da equipe, como parte da equipe multidisciplinar, a gente sabia mais ou menos o diagnóstico que estava por vir, por bater o martelo. E aquela mãe ia chegar naquele horário para que então eu fosse colocar em seio materno e acompanhar aquela amamentação. Ela chegou, e com muita alegria ela chegou, porque era o horário que ela ia colocar para amamentar. Tinha sido mais ou menos desafiador e não tinha sido muito legal o momento do dia anterior que eu não estava. Era à noite. E aí, quando ela me viu, ela falou: ai, que bom, vai ser legal. Mas olha só, eu vou ter que esperar para fazer o exame. Eu falei: não, mas esse exame a gente não precisa da dieta zero. A gente pode colocar de uma vez. Aí ela falou assim: não, mas é porque a médica para fazer o exame já está aí. Ele ia fazer um eco. E a médica para fazer o exame já está aí. Eu falei: então tá bom. Então eu vou te aguardar e a gente faz o exame nele e eu vou estar por aqui. Eu vou fazer outros atendimentos, mas a gente está por aqui para poder atender seu filho. O diagnóstico não foi nada legal. Já se vinha e ali deu o diagnóstico para aquela mãe. Aquela mãe ouviu o diagnóstico. Eu estava perto, estava próxima. Ela ouviu o diagnóstico. O marido foi bem parceiro ali, a mãe, o pai ouviram. Quando ela acabou de ouvir o diagnóstico, a médica se retirou, a cardiologista se retirou. Ela pediu licença, a técnica de enfermagem que estava mexendo com o bebê, ela pediu licença e ela desabou. Ela só chorava, não tinha como, ninguém podia nem chegar. Aí buscamos a psicóloga e tal. Ela não quis naquele momento. Então, assim, foi a reação dela. No outro dia ela veio, aí ela foi pedir desculpa. Falou: você me esperou. E eu não tive como, porque ela saiu,
Desabou e sumiu. Literalmente sumiu, foi pro quarto e tal. E eu fiz o que eu tinha que fazer com o bebê, enfim, fui embora. Eu falei, mas você não tem que pedir desculpa, meu amor. Você recebeu um diagnóstico, você teve a reação que você teve condição de ter, né? A condição que cabia a você ter. Aquilo diz sobre a sua dor. E a sua dor é sua dor. A mim cabe olhar para você, eu queria ter te dado um abraço. Mas talvez o abraço naquele momento não era o melhor. Ela falou, mas agora é. Ela falou assim. Eu falei, então agora você tem meu abraço. E a gente conversou muito sobre aquilo, colocamos o bebê para mamar, enfim. Então, assim, é sobre o que cada um pode dar naquele momento. A notícia ela recebeu, como você sabe, que você acabou de falar aqui, alguns recebem. Firme. Mas quando a médica saiu, aquela mulher desmoronou. Desabou. E é isso. E me faz lembrar quando eu recebi a notícia do meu filho, né? Que tava com déficit auditivo. Eu falei, e aí eu coloquei pra minha família, né? O Miguel tem realmente... E aí coloquei no WhatsApp, falei, eu não quero que ninguém me ligue. Porque eu não queria falar sobre aquilo naquele momento. Eu queria viver a minha dor de mãe. E eu não queria que ninguém me ligasse e me perguntasse qual era o prognóstico. Porque eu sou pediatra e todo mundo quer saber o que vai acontecer, né? Eu não queria. Eu queria só ser mãe naquela hora e ficar triste que meu filho tinha recebido um diagnóstico e trabalhar essa informação dentro de mim. Então, a gente tem que respeitar esse espaço da família, né? Mas a gente tem que estar pronto para dar um abraço quando ele é necessário. Eu acho que essa é a nossa parte, essa é a nossa função aí nesse momento. E aí, assim, a gente falou sobre essas questões, né? Que é o diagnóstico, que é essa expectativa versus realidade. Não adianta você esperar muita coisa, porque é a realidade mesmo, é o mundo, é o novo. E a gente pode passar também pela amamentação. É cheio de expectativa também. E cheio de realidade. Porque é algo que não é um diagnóstico. O seu bebê vai mamar ou o seu bebê não vai mamar. Não é sobre um diagnóstico. É sobre uma coisa que é natural. Você é a fonte e o seu bebê está ali precisando ser nutrido. No caso de um bebê que vai para a UTIN, ele não pode, ele está dentro da incubadora, mínimo manuseio, não pode, ou ele vem, mas ele tem uma disfunção oral, não consegue, ele consegue, suga bem, você não está na produção, não teve apojadura, não tem colostro. É uma confusão. Porque as pessoas, e aí eu não sei se você concorda, até por você ser neonatologista e fazer sala de parto e tudo mais, e eu não sei se as pessoas te para a consulta pediátrica, né, pré-natal. Porque as pessoas se preparam, tipo de parto, aonde vai nascer, e a médica, e ela não se prepara para o desafio da amamentação, que é um desafio, né, Maria? Exatamente. Eu sempre falo, a pessoa se prepara para o parto, aí na hora que nasce, acabou, não tem mais preparação nenhuma, né? Parou. Nasceu, tá ótimo, você se preparou para o parto normal, a gestação inteira. Aí a criança nasce, você faz o que com aquela criança? Aí você que pegou o bebê, você entrega para a mãe e fala assim, mãe, tá lindo, parabéns, tá ótimo. Tá ótimo. Parabéns, pronto para mamar. Entregou. E aí? E aí, a mãe... que faz com essa criança, né? Então, assim, na verdade, a amamentação, você falou aí, encaixa super bem, né? Porque é uma coisa cheia de expectativa e cheia de realidade. Então, a gente tem que trabalhar também todas as realidades, né? Você falou aí algumas, UTI, que atrapalha a amamentação. Aí vem a mãe que tem muita sensibilidade mamária. Gente, como eu vejo, né? Mãe com muita sensibilidade mamária. E como que as mães, quando a amamentação não dá certo, elas se culpam? Sim, né? A culpa é dela. Mas é porque existe uma expectativa não só dela, é da sociedade. Sim, né? você uma não coisa. amamentou. Nossa, mas você dá mamadeira? Nossa, mas você não bota no peito. Gente, claro que o leite materno é a melhor fonte de nutrientes pro bebê. Isso disso há muito tempo. Todo mundo sabe disso, né? Então, nenhuma mãe olha pro filho e fala bem assim: ah, eu não vou te dar meu leite porque eu acho que eu não quero dar. Ninguém faz isso. Você não faz por uma incapacidade daquele momento. Você não consegue por algum momento. Ou porque a criança está separada de você numa UTI neonatal, né? Tá entubada, não tá conseguindo ir ao seio ali. Apesar de você conseguir ordenhar, você não consegue pôr no peito. Ou porque você tem uma dificuldade física, anatômica. Você tem uma cirurgia mamária, uma redução. Às vezes você não faz a produção, né? Não que toda cirurgia vá trazer... Isso, não. Eu tenho, inclusive, várias pacientes que têm e não tem problema nenhum. Mas a gente tem que avaliar cada caso, né? Porque a amamentação, eu sempre falo isso para as mães,
o bebê, ele precisa aprender aquele momento também. O bebê já tem um movimento de sucção desde dentro da barriga, né? Então, isso a gente também sabe. Só que ali, a mãe, ela nunca amamentou. Ou por mais que ela amamentou, quantas mães eu tenho no consultório? E, ó, nossa, Maria, mas o primeiro mamava assim, assim, assado. Essa daqui mama desse jeito, assim, assado. Nossa, mães que no segundo filho tiveram dificuldade de botar o bebê no peito. Você fala assim, não, mas ela já sabe amamentar. E às vezes ela amamentou o primeiro assim. Aí chega lá na consulta, na primeira consulta, o bico rachado. Entendeu? Por quê? Porque aquilo que a gente falou no começo, cada filho é um filho e cada amamentação é uma amamentação. Cada amamentação é uma amamentação. Então, a gente tem que ter esse olhar, sabe? Assim, a consulta pré-natal é um ótimo momento pra gente falar sobre amamentação, né? Existem pessoas também que fazem cursos sobre isso. E o preparo teórico para a amamentação é uma coisa muito boa, assim, de você ler sobre, se informar, saber como que é a pega correta, entender que a amamentação não dói, se tá doendo é porque tem um trem errado, sabe? Ou o bebê tá com uma sucção desorganizada, não tá sugando direitinho, né? Ou o problema é com o bebê, ou é com a mãe, ou é com os dois. E eu gosto de falar disso porque eu sou aquela que amenizo. Eu não sou causadora de caos, não. Não tem negócio que tudo é linguinha presa, tudo é não sei o quê, tudo não sei o quê. Não tem nada disso, menos, bem menos, quase nada. E a resposta do bebê, ela é muito bacana, ela é muito rápida. Se o bebê não tem uma alteração neurológica, se ele não tem uma síndrome, alguma coisa, né, assim, a criança tem essa incoordenação ali de músculo, né? Bochecha, lábio, língua, tá descoordenado e tal. Cara, um estímulo, você vai, organiza aquele bebê. Quantas vezes no berçário a berçarista, a técnica de enfermagem, né, chama e fala assim, ó, não tô conseguindo, não tá dando certo, o bebê não tá sugando, não tá abrindo a boquinha direito. Aí a gente vai lá, porque é uma técnica que você estudou, você se preparou, você, né, uma médica muito bem preparada para isso, eu sou uma fonoaudióloga, estudo muito para isso, e a enfermeira, e assim vai. Então eu vou naquele beira-leito ali, aí eu pego o bebê, eu estimulo o bebê, reflexo de busca, que é extremamente importante para a amamentação, abertura de boca, posicionamento de língua, excursionamento de língua e tal, independente se tem um freno ou se não tem freno, aquela criança ali, estimula, põe ela para sugar, por favor. Fonoaudiólogo, põe seu bebê para sugar ao invés de você ficar olhando se tem o freno ou se não tem o freno. E vamos orientar que a amamentação é possível e vamos fazer da melhor forma, né? E aí você coloca aquele bebê. É aí quando eu saio, eu falo assim, ó, tá mamando, daqui a pouco vai chamar você e tal. Ah, não aguento vocês não, vocês fazem milagre. Você vai lá, agora você consertou a mulher, vai pensar que eu... Não, é sobre essa resposta. É sobre a técnica que eu apliquei, que eu estudei para? Claro. Sim. Mas é a resposta, a neuroplasticidade do bebê é a coisa mais maravilhosa. Uma mamada que não foi legal, 2 mamadas, mas foi lá, estimulou, coordenou, organizou, vai. Ou não, ou você vai precisar de mais estímulo, mais sessões. Mas você vai conseguir organizar esse bebê. Mas esse desespero para a amamentação, ela vai para um lugar de muito sofrimento, de muita dor, de muita angústia. E a amamentação é um lugar muito solitário, né? Você tá ali, o peito é só seu. Por mais que você tenha rede de apoio, o peito é seu. A dor é sua, a fissura é sua. É isso mesmo. É você que vai botar pra mamar. É você que tá ali sentindo, né? É você que tá com a dificuldade de colocar o bebê no peito. Eu lembro que quando a gente trabalhava junto na maternidade, gente, quando as meninas da enfermagem falavam assim, esse bebê não mama, Maria. Pois eu entrava naquele quarto e eu só saía dali quando aquele bebê tava mamando. Gente, como que eu gosto desse negócio de pôr o menino no peito, né? E eu, assim, eu fico vendo hoje, assim, como que eu acho que a gente tem que ser um pouco menos intervencionista, às vezes, no sentido de... Eu falo, a função da língua tem que estar preservada, né, a criança. E às vezes a criança tem uma questão de desorganização oral mesmo, uma pressão intraoral ruim. Sim. E às vezes não tem a ver com a língua em si, tem a ver com o bebê, que a pressão não tá boa, você tem que dar uma melhorada nisso. Às vezes é só a pega no peito da mãe, mas a gente tem que estar disposto com esse olhar para a amamentação, sabe? Então, assim, no consultório, nas primeiras consultas pós-parto, eu sempre peço à mãe, coloca no peito para eu ver como é que tá. Porque uma coisa é a mãe falar, não, tá tudo bem. Aí, geralmente, assim, tá mamando bem? Tá, doutora, tá mamando super bem. E você tem alguma dificuldade? Não tem dificuldade nenhuma. E o peito, como é que tá? Ai, tá todo rachado. Então, você tem toda a dificuldade, você tem dificuldade. Então, vamos olhar essa dificuldade aqui, por favor, porque a amamentação não é pra doer, né? Se tá doendo, tem alguma coisa errada? Nem que seja só a pega, a posição do neném,
né? Então, assim, a gente tem que ensinar e trabalhar essa mãe. E aqui, gente, com mais leveza, né? Sim. Com mais leveza, né? A gente não precisa ter uma justificativa para tudo que tá acontecendo, mas um olhar, um acompanhamento, é isso que você tá falando, sabe? Assim, aplicar o que precisa ser aplicado no momento correto. Tentar não é o que tem todo que ser bebê que tentado. precisa de intervenção, Não. alguns vão precisar, outros não vão precisar. Então, assim, a gente tem que tentar o que puder ser tentado. E, claro, em acordo com a família, né? Então, a primeira coisa que eu faço, eu pergunto pros pais qual é a sua expectativa em relação à amamentação? Porque às vezes também a gente tá indo na contramaré. Eu tô ali insistindo naquela amamentação e a família nem quer tanto. Não quer. Gente, e por que quando eu vou respeitar aquilo? A família já tá lúcido, orientado, mas não quer. Eu preciso respeitar esse Sim. momento. O filho é dela, Ela o vai corpo decidir, é dela e a decisão né? é dela. E eu vou orientar. O meu papel enquanto profissional Sim. é orientar e auxiliá-la da melhor forma da decisão ao qual ela vai tomar, né? Nós sabemos, nós somos profissionais de saúde, a gente já sabe daquele discurso todo. E a mãe é orientada em relação a isso, né? Mas às vezes vai além da capacidade dela. Às vezes o peito dela tem uma sensibilidade demais e você fala, nossa, mas o bebê mama muito bem. Mas ela, coitada, só de botar o menino no peito e ele dá a primeira sucção, ela tá subindo pelas paredes, não aguenta. E da mamar, eu já tive paciente que enquanto o bebê estava no peito, ela dava mamar chorando o peito inteiro. E não era pega, e não era... A amamentação era perfeita, era uma sensibilidade mamária. Eu preciso respeitar isso nos pacientes. Porque, como você disse, a dor é dela. E eu preciso trazer uma leveza, apesar da não possibilidade da amamentação, né? Então, assim, acho que a gente fala muito do estímulo à amamentação e a gente fala pouco das vezes que a amamentação não dá certo. E do acolhimento a essas famílias e do acolhimento a essa mãe, que é tão mãe quanto, né? Eu contei no primeiro podcast que a gente fez dessa temporada, que a gente falou bastante sobre amamentação, eu dou muito curso de amamentação e eu sempre, Maria, eu trago essa fala, eu termino o meu treinamento, mesmo falando para profissional ou falando para gestantes, eu termino com uma frase que é assim, a amamentação é muito linda, mas ela não pode ser romantizada, porque é um ser imperfeito, dando o seu melhor para o ser que ela mais ama, que é aquele bebê ali. Então, com esse olhar, eu preciso entender que ela pode querer, não querer, mas ela pode não ter condição. Sim. Ela pode não conseguir por vários fatores que independe a muita vontade que ela tem de amamentar. Então, como bem disse você, se informar, se preparar com conhecimento vai ser sempre o melhor caminho, né? Lendo, fazendo cursos, né? Eu vou lançar um curso online agora sobre amamentação para dar essa orientação mesmo para essas mães. Você tem condição? Você tem condição. Você é capaz? Você é capaz. Mas cada caso é um caso. Pode ser uma condição à custa de uma dor que você não está disposta a bancar. E tudo bem. Você não é menos mãe porque não amamentou. Sim. Você não é menos mãe porque não pariu de forma com parto normal. Porque até isso, né? Não passei por... Não, cara, é um vínculo muito legal a amamentação. Mas é aquela mãe que não pode. Ela pode... Não tem... Você não vai amamentar. Eu falo, eu gosto muito dessa frase que eu uso. Eu falo que a amamentação, ela é excelente, ela é sensacional, ela é maravilhosa quando ela é boa pros dois. Isso aí. Mas é isso. Às vezes você tá lá se descabelando, tá tudo ótimo pra você, você tá perfeito, sei o quê, e seu filho não ganha peso, só no peito. Aí, gente, vai ter que complementar. Se não for uma questão anatômica que tem que intervir, enfim, né? É uma baixa produção. Vai ter que complementar, dar um jeito até a gente alcançar essa produção melhor. Ah, não. Ou então, o bebê tá ótimo, ganha um peso absurdo e você tá acabada. Horror. Só dor. Você só tá noite assim, não dormida, já só em angústia. depressão. Uhum. Porque você não aguenta ficar de noite mal dormida, a criança acorda demais, sabe? Assim, então, trabalhar a amamentação é trabalhar um indivíduo de forma integral. Não dá pra você olhar só pro peito. Aquilo ali não é só um peito e um leite. Aquilo ali são vidas, né? Que estão se relacionando por meio da amamentação. Então, assim, precisamos olhar. Quando eu chego para ajudar uma mãe, primeira coisa, que você que adora, né, a chegar, vamos colocar para mamar e tal. A mãe vai até o bebê. Ela não vai suportar essa dor, ela não vai suportar essa posição.
Eu falo, mãe, olha só, tem que ser bom para os dois. Vamos achar uma posição boa para ele, porque eu digo até assim, bebê não tem preferência por mama, ele tem preferência por aconchego. Ah, ele só mama de cá. Então, vamos treinar a pegar com o braço de cá, porque provavelmente você está dando muito a posição gostosa, favorável para ele, e quando você pega no braço de cá, porque não é a sua mão de apoio, você é destra ou você é canhota, o que for. Então, vamos treinar a pegar do outro lado, porque bebê tem muita escolha pelo que é confortável para ele. E tem que ser confortável para você também. É isso que você falou. Não é prazer só para ele. Sugar é prazer, né? É reflexo, é prazer para o bebê. Mas eu tenho que, enquanto mãe, gostar daquilo ali. E, minimamente, a gente que trabalha ali para dar a orientação, mãe, encosta direito. Porque senão, tadinha, ela não vai ter coluna para fazer a segunda leva da amamentação daquele bebê dela. Encosta. Pai, vem aqui como rede de apoio, segura essas costinhas, vai fazendo uma massagem aqui, a mãe tá aqui no aconchego, tá amamentando, pai vem aqui atrás. Eu faço muito isso nos meus treinamentos, quando o pai tá junto para que tenha essa parceria, que ela aqui, enquanto mãe, é ela que tem a mama, é ela que tem o mamilo, é ela que tem o leite, é ela que vai aqui. Mas o marido tá ali, tá junto, tá segurando as costas, tá apoiando, tá colocando um travesseiro para ficar confortável, porque precisa ser bom para os dois, porque senão ela vai amamentar um dia, 2 dias, e ela não vai aguentar, Maria. Não vai. Você me fez lembrar de um Reels que eu fiz no Instagram já tem um tempo. Que eu falo, gente, você quando você vai se alimentar, você não come assim, né? Ninguém come assim, gente. Então por que você vai dar uma massa? Você traz o neném. Traz o neném. Isso aí. Outra coisa, gente, você também pra comer, você não vira assim, come assim, né? O prato aqui, você aqui. Ninguém come assim. Então, para de dar mamar pra criança com a barriga pra cima e a cabeça virada. Não vai mamar desse jeito. Então, assim, essa posição, isso é fundamental. Eu gosto muito de inserir os pais na pega. Eu falo pra eles, olha aqui, essa pega aqui, pra você ver direitinho como é que tá. Eu chamo eles, vem aqui, olha aqui. Vem aqui, olha, tá vendo? olha. Ó, como é que a boca tá aberta, o lábio tá pra fora, o queixinho tá encostando, tá vendo? Em casa, você ajuda ela. Se não tiver desse jeito, você fala pra ela, tira, não tá desse jeito, tá? Porque você vai ser o olho dela, ela não tá conseguindo enxergar debaixo do peito, você que tá enxergando. Então, assim, fazê-los participar nesse primeiro momento, isso também dá pra mãe um conforto, né? Ajuda, porque e aí tem mãe que fala assim, olha aí, porque eu não tô conseguindo olhar, olha aí, vê se tá tudo bem, sabe? Então, assim, a gente tem que realmente trazer um momento de conforto e de prazer, né? A amamentação, ela tem que ser prazerosa, gente. Uma amamentação que não a mãe tá ali sofrendo, ela não vai aguentar manter aquilo ali por muito tempo. Não vai aguentar. Ela pode aguentar alguns meses, mas daqui a pouco isso vai ser interrompido. E interrompido, às vezes, uma mãe com uma boa produção. Interrompido, às vezes, com uma mãe que tem uma mama favorável para a amamentação. E que quer amamentar, só que ela não está conseguindo. Ela quer. Ela quer. Só que ali, alguma coisa que alguém não identificou não tá boa e ela não tá conseguindo. Eu recebi, essa semana, segunda-feira, eu fiz ambulatório, e eu recebi uma mãe que foi fazer Bera. O bebezinho dela foi fazer Bera, por fator de risco e tal, e ele foi fazer o Bera. E aí eu sempre pergunto, como é que tá a amamentação? Ai, tem hora que dói tanto. Inclusive, eu fui na pediatra e a pediatra pediu para que eu não amamentasse essa mama, porque ela estava muito fissurada. E aí eu falei assim, e aí, como é que tá? Você ficou? Ela falou, hoje é o 2º dia que ela não amamenta aqui. Eu falei, você tá sobrecarregando essa mama? E como é que tá essa mama? Não, aqui ela tá pegando um pouco melhor, mas também tá dolorida. E aí eu liguei para ela e ela falou que a daqui também era para eu suspender e eu tô fazendo na colher dosadora ou no copinho e tal. Eu falei, você quer que eu dê uma olhada na sua mama? Porque assim, é aquilo, a gente quando ama o que faz, a gente oferece aquilo que é a angústia dela, né? Ela falou, eu quero sim. Aí eu olhei a mama já estava bem bonitinha, bem cicatrizada. Eu virei e falei assim, posso tocar? Pode. Aí eu ordenhei, vi, ela, nada. Eu falei assim, vamos colocar um pouquinho ou não? Ou você não quer? Ela, não, tudo bem. Eu falei, vamos tentar fazer uma pega bem legal para esse bebê? Vamos. Colocamos. Maria, ela começou a chorar. Aí eu virei e falei, tá doendo? Ela, não. Tava emocionada. Ela, não, eu tô emocionada. Eu nunca amamentei sem dor. Olha como que a pediatra interviu na hora certa. Foi sábia ali. Vamos suspender, deixa. E aí, né, Deus é tão maravilhoso que calhou que ela, 2 dias depois, veio fazer um exame audiológico no bebê e pega uma pessoa que, graças a Deus, empatia não me falta. Fui ali, eu olhei para aquela mãe e falei, não, deixa eu olhar, vamos fazer. E ela emocionada. E o bebê mamou.
E o bebê mamou. Não tinha o próximo paciente, e o bebê mamou. Eu falei, vamos trocar? Vamos colocar na outra? Na bendita que estava até então muito fissurada. Tanto é que estava bem cicatrizada, com vários lugarzinhos pretos, né, da Sim. cicatrização. E ela não tem dor nenhuma. Ela olhava para o marido e falava assim, amor, não tem dor. Ele, que legal. Ele começou a querer chorar também. E é isso. É intervir. Eu falo sempre sobre esse ativismo da amamentação. Eu acho que gostar da amamentação, defender a amamentação, trabalhar com a amamentação, investir enquanto profissional na amamentação é uma coisa. Ficar levantando a bandeira de que tem que amamentar, você consegue amamentar, você pode amamentar, todo mundo foi feito para amamentar. Não é por aí. Você deixa de olhar o indivíduo como ser único que sensibilidade, a criança, uma boquinha talvez menor, que não está se ajustando, uma disfunção oral que precisa ser tratada, e a mulher se sentindo culpada. E a mulher lá, eu não consigo amamentar, eu não estou dando conta, eu que não consigo. Não, o seu bebê tem uma disfunção oral, tem nada a ver com você. Você tem a mama, você tem leite, tem mamilo, tá tudo certo, tem vontade, só que o seu bebê tem uma disfunção oral. Vamos tratar? E como que é importante, né, na amamentação, essa equipe multi, eu falo, sabe assim, porque às vezes o pediatra vai ser limitado ali no que ele pode fazer, em corrigir uma pega, uma posição, e aí a gente vai precisar do profissional, né, da fono, para poder intervir de uma melhor forma. Então a gente precisa lançar a mão, assim, de entender também o nosso limite e falar para a família, não, agora você precisa de uma intervenção especializada para poder melhorar essa amamentação, para a gente ter sucesso nisso. Não é vergonha, gente, a gente fazer isso, né? Na verdade, você está investindo naquilo ali. E não tem nada de errado em usar fórmula, né, Maria? Fala isso. Porque, cara, as pessoas acham que usei fórmula, não sou mulher, não produzi, não tenho leite. Não! Usa fórmula até na translactação e que também não pode ser pregada como a única e a solução que é para todo mundo. Porque tem bebê que não adere à translactação. Não, tem família que não consegue fazer, né? Tem família que não consegue fazer. É difícil. E tem bebê que pega uma profissional muito boa, que está acostumada. Eu amo fazer translactação, tá? Vou ali. Mas o bebê, quando ele sente aquela sonda, ele cospe. Aí você vai de outra forma, de outro jeito, faz. Quando você coloca a sonda. Não Cospe. vai. Então vai ter que ser uma outra via de suplementação que o pediatra olhou e sabe que precisa de complementar. Quando a mãe tem baixa produção, a gente vai ter que lançar a mão, né? Eu brinco que a fórmula, ela é a cesariana. Ela vai ser empregada no seu momento correto. Ela não veio para ser o vilão, ela veio para trazer uma solução num problema, né? Eu acho que a gente não pode ter ela como um amuleto, no sentido de, não, a fórmula é o que faz o menino dormir. Também as pessoas, elas confundem tudo, né? Não tem nada a ver que o menino dorme porque toma fórmula ou porque mama peito. Não tem nada a ver isso, gente. Mas também a fórmula não é o pior dos mundos. Se você precisa, você vai usar. O pior é quando você quer depositar na fórmula a esperança de um sucesso no sono, no ganho de peso. Às vezes a criança ela tem um ritmo de ganho de peso baixo e que vai ser dela. Ela é uma criança mais magra, gente. E você quer fazer o menino ganhar peso. Eu fico brincando, não é peru que você vai vender no Natal o peso. Sabe assim? Não é boi que você vai. Não é boi que você vai vender no quilo. É criança. Na criança. arroba. Que é isso? Então, assim, a fórmula ela tem o seu momento de ser empregada. Quando bem utilizada, muito boa, né? Quando é igual a cesariana. Quando bem indicada, tá ali. E é isso aí. E é pra usar. Né? Tem que fazer uso. Exatamente. E tirar essa coisa de que... Mas isso é muito cultural, né? A mãe acha que ela não deu certo. Ela não deu certo enquanto mãe naquele início. Ela não deu certo como gestora ali para amamentar, porque ela não conseguiu. E não é por aí. Vamos lançar a mão de fórmula, vamos colocar uma via para ofertar esse complemento, que de repente não vá tirar esse bebê do seio materno, porque isso também precisa ser orientado. Sim. Se você vai inserir uma mamadeira, se tiver indicação vai colocar a mamadeira e tudo bem. Agora, corre o risco desse bebê não voltar para o seio materno? Corre. Sim. Tem mães que conseguem? Tem mães que conseguem. Tem muitas que não conseguem? Tem muitas que não conseguem. Sim. E é orientação e abraçar a causa de cada um. Se colocar no lugar dela e falar assim, vamos lá, nós vamos dar certo. Uma mãe que veio aqui no podcast, ela falou que o que mais chama a atenção dela, ela recordar que a fono que foi na casa dela ajudar na amamentação, chegou uma hora que ela estava tão assim, ela tinha muito leite, mas ela fez, a mama ficou engurgitada.
A Fono pegou na mão dela e falou assim, você vai conseguir, eu tô com você, vai dar certo. Porque viu toda uma condição do bebê sugar, ela de produzir uma mama boa. É uma situação, a gente vai ajustar, a gente vai conseguir. Ela falou que isso, e ela se emocionou falando disso. Isso é a memória mais linda que ela tem desse processo doloroso que foi amamentar, gemelar. Oh, gemelar. Gemelar de útero, onde um teve alta e o outro ficou, e é isso. E ela amamentou exclusivo. Coisa linda, gente. Coisa linda. Isso é uma coisa que dá pra ser pregada, não pra ser seguida, né? Porque não é todo mundo que vai conseguir amamentar 2 e tá tudo bem. Pra não frustrar também. Eu falo que as histórias muito bacanas, e essa mãe foi do episódio anterior. E essa mãe, ela é psicóloga. Então, ela falou assim, cada caso é um caso e ela precisa se autoacolher. Ela usou essa frase, se autoacolher. E aí, ela não quis que o caso dela fosse um caso olhado assim, eu vou conseguir porque olha ela. Porque senão, a frustração é muito grande. Mãe de gemelar, de 32 semanas, uma criança ficou mais tempo na incubadora, a outra saiu, a outra amamentou, foi embora, a outra ficou, ela se dividiu. Aí você olha daqui e fala assim, eu não estou conseguindo amamentar muito, eu sou a pior, o lixo, o cocô do cavalo do bandido. E não é por aí. Então, as histórias boas têm que ser olhadas como exemplo, sim, mas se não der, não deu. É a minha história. Exatamente. Até porque para ela poder fazer tudo isso, provavelmente ela tinha alguém para ficar ficou em Rede casa. de apoio. Ela falou do privilégio que ela tem. Às vezes você não tem nada disso, gente. Às vezes você não tem nada disso. E às vezes você vai deixar seu neném com alguém que só sabe administrar mamadeira. É a segurança dele, você dá a realidade de muita gente não ter a rede de apoio, né, Maria? É a realidade de muita gente. E aí, vamos para o nosso último tema, assim, do episódio, falando sobre a curva do desenvolvimento, até nesse olhar que você, na sua expertise, na sua, né, como o tanto que eu admiro você e todas as outras, né, que eu trabalho, mas, assim, você sempre teve um lugarzinho especial, assim, no meu coração, desse olhar de o que da curva do desenvolvimento que você vai dar o alerta para o pai, que não tá legal, sabe? Eu acho que isso é uma dica que você pode dar para você dar o alerta para quem está passando por isso, ou para você acalmar o coração, porque não está na hora de se angustiar, porque não está fazendo, já que o priminho está fazendo, que tem muito isso, né? Assim, uma coisa, você fala assim, a primeira coisa pra mim que eu queria frisar sobre curva de desenvolvimento é o tummy time. Hoje a gente tá num tal assim, não, mas meu filho não gosta não de fazer tummy time. Gente, mas e a criança com 2 meses manda dentro da casa? Eu fico pensando, quando ele tiver 16 anos não gostar também de fazer um trem, você vai falar com ele, não, fica aí, meu filho, faz isso não. Com 16 anos não gosta de estudar não gosta não, vai pra escola que não gosta. Uai, e aí na hora de 2 meses ele não gosta não do tummy time. Imagina então, ela assim, com esse bebê adolescente, hein? Então, assim, a primeira coisa, gente, pro desenvolvimento, né? A importância do tummy time. Então, assim, uma criança que com 2 anos, 2 meses, 2 anos não, 2 meses, você coloca ela de bruços, ela não eleva a cabeça, incentiva. Alguma coisa não tá boa. Com 2 meses, essa criança, ela precisa fazer a elevação da cabeça. Então, ela precisa fazer aquela tartaruguinha, né? Você botou de bruços, ela tem que estender a cabeça. Eu não tô falando de sustentação, veja. Eu não tô falando de esfinge, que é a extensão total. Eu tô falando de sustentação de cabeça, né? Então, com 2 meses, eu não espero aquela criança mais que vai ficar assim, ó. Né? Eu não espero isso mais. Então, isso daí tem que ser uma coisa que tem que chamar atenção. Com 2 meses, a criança precisa fixar o olhar em você. Então, a criança deitar de barriguinha pra cima, é o momento de você brincar com ela. Ali, ó, ei, filho, ei, filha. Tem que olhar, tem que estar ali fixando em você. Não com aquele olhar perdido também, tem que chamar a sua atenção. Agora, você quer ver uma coisa que as mães descabelam? O menino não rola. Eu tive uma paciente uma vez, que a criança com 6 meses, ela sentava, já tava quase escalando, quase batendo palma, não sei o quê. E a mãe assim, mas ela não rola, mas ela não rola. Gente, que nervoso. E aí o pai morria de rir. Uma família muito querida, que eu tenho, as 3 filhas são minhas. E a mãe ficava assim, mas ela não rola. Aí quando a criança começou a engatinhar, falei, gente, ela tá engatinhando, né? Mas ela não deve estar rolando ainda. Eu brinquei com ela. Então, assim, tem coisas, gente, que vai ser só uma questão de estímulo, sabe? Essa coisa do rolar. Quer ver outra coisa que a gente compara muito? O andar. A criança lá, não, Maria, mas meu filho tem 1 ano, não tá andando ainda. E o priminho começou a andar com 9 meses. Vamos devagar, né? A criança tem até 1 ano e 3 para começar a andar. Então, a gente tem dentro da curva de desenvolvimento
uma margem, né? Algumas crianças vão sentar sem apoio com 6 meses, Sim. mas outras vão sentar com 7. E tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Tem criança que vai com um mesinho, eu tenho vídeo do meu filho, com 45 dias, segurando a cabecinha assim, ele de bruços, eu conversando com ele, e ele rindo e emitindo som com 45 dias. E eu espero isso dos meus pacientes? Não, eu sei que não é. Mas você entende que ele estava normal e a outra criança também tem um nível de normalidade. Então, a verdade, gente, é que assim, a gente precisa dessa informação. Lembra que eu falei lá das coisas teóricas do começo? Isso te Sim. traz a leveza nessa hora. Entendendo que você tem uma margem para o desenvolvimento do bebê. O bebê pode engatinhar de 7 a 10 meses. Então, eu não espero que meu filho engatinhe com 7, mas eu espero que até 10 ele esteja engatinhando. Isso, é o até. Exatamente. Entendeu? Então, assim, quanto que o bebê tem que rolar, Maria? A partir de 4 meses, essa criança rola. Com 3, ela lateraliza. Então, a mãe acha assim, nossa, Maria, ele tá com 4 meses, tá com 5 meses, não rolou ainda, tá muito atrasado, né? Mas e o resto? Como é que tá o resto? Sabe, assim? Então, olhar a criança, sabe? Não que você vai deixar de estimular, mas também você não precisa se descabelar, perder suas noites, né? Maria, não tá batendo palma, não tá batendo... Mas você nunca cantou parabéns. Você nunca ensinou a criança a bater palma, você nunca bateu palma na frente dela. Dá tchau? Não. Você deu tchau? Não, nunca dei tchau, não. Não falo pra ela. Você tá entendendo? A criança, ela precisa ser estimulada pra ela aprender as coisas. Então, não adianta. Se você deixa seu filho ali, dentro de um ninho, que impossibilita ele de rolar, que impossibilita ele de se exercitar, realmente ele não vai ter uma condição de desenvolvimento tão adequada. Agora, se você coloca essa criança no chão e você participa... Gente, não é um tapete que você comprou e deixou ali. Então, a criança, você precisa interagir. Você coloca ela no chão, mas você interage com ela. Não é assim, vou colocar no chão e vou cozinhar. Vai acontecer isso também na vida, né? Você vai botar no chão, vai ir lá fazer um xixi, você vai botar no chão. Vai comer. E vai comer. Mas você vai botar no chão e fazer exercícios intencionais. Brincar com seu filho, sabe? Participar desse desenvolvimento. Porque isso faz a criança absorver e se desenvolver de forma melhor. Os pais, às vezes, traz a dúvida, traz a queixa, traz a angústia... Mas quando você coloca ele para pensar o que você fez para que ele fizesse isso, é como se fosse um balde de água fria na cabeça deles, né? Porque tipo assim, eu tinha que fazer? Sim. Não, e quando a gente fala, né? Eu falo, gente, o chão é muito importante. O chão é muito importante. A criança se desenvolve no chão. Primeiro que não tem risco de queda, né? Já tá no chão mesmo, não cai. Não cai. Então, assim... E segundo que a superfície é firme. Você dá firmeza pra criança. Não é um colchão mole que a criança não tem firmeza. Vai tentar e não vai... Não, você dá firmeza. E outra coisa, ali você tem um ambiente que a criança pode rolar, a criança pode fazer... Eu fico brincando, fazer crossfit, né? Que eu faço crossfit. Então, ela faz flexão. Você também faz crossfit, né, mãe? Maria. Faz crossfit. Então, assim, a criança... Tá vendo, Milena? Ela também faz crossfit. Então, assim, a criança tem ali todo um ambiente próprio para ela poder se desenvolver. Eu falo, você põe no chão? Não, mas você quer que rola, né? Então, você tá entendendo? Então, assim... A gente precisa disso. Você conversa com o seu filho, não, mas a fala tá atrasada, né? Entendeu? Então, assim, a gente tem que fazer esse estímulo correto. O estímulo correto faz a criança se desenvolver dentro da margem, né? Ali que precisa se desenvolver. Então, a gente tem que ter esse olhar. A gente tem que entender, lá no começo da nossa conversa, que a maternidade exige de nós a doação. E essa doação na amamentação, no desenvolvimento, né? E vai fazendo a gente ser, cada dia, uma pessoa melhor. E eu tô lembrando aqui de uma mãe, quando você falou da fala, uma mãe que sofreu essa angústia. O filho com a fala, de fato, atrasada. E aí ela falava assim, mas eu sei que a culpa é minha. Eu não converso com meu filho. O filho comia de tudo, o filho andava, o filho rolava, o filho tal, fez tudo direitinho, mas no que diz respeito à comunicação, não, ela evitou o maior tempo possível, tela, né, ficou ali, brinquedos, colocava no chão, só que ela colocava no chão, sentava, mas ela não dialogava, era uma dificuldade dela, muito angustiante. E aí eu falei, não, mas isso vai vencendo e tal. E assim, você vê que é uma coisa, e quando você vê que a angústia dela, que não precisou ninguém falar, ela sabia que ele precisava de estímulo, de comunicação, ela é quem ficava com ele e ela não conseguia se comunicar com ele. Uau, uau. E aí, ela quem precisa de um apoio, na verdade, Sim. uma terapia é ela, não ele, É a né? hora, né, que a mãezinha que falou no episódio anterior, um autoacolhimento, olha para você, um olhar para você. O que eu tô precisando, né?
é disso. No episódio sobre o espectro autista, que eu trouxe a mãe, que o filho tem nível de suporte 3, ela falou sobre isso. Ela trabalha com mães atípicas. E o filho dela, nível de suporte 3. E foi um momento muito emocionante na mesa, porque estava a nossa colega pediatra, a doutora Thalita, com a história dela, e a Kênia, psicóloga, com a história dela. É um episódio muito bonito, que aí, quando ela foi fazer as considerações finais, ela contou um momento de muita angústia com o filho, né? Não verbal, e entra em crise e desregula facilmente. E aí ela contou uma angústia, e aí faz suas considerações finais e tal, o que você pode dizer? Ela olhou para a câmera e falou. É um episódio muito bonito, se você puder, assista. Que as mães olhassem para ela e que o que ela mais sentia falta é que alguém fizesse por ela o que ela fazia pelas outras mães. Porque ela tem uma clínica para crianças com TEA. E ela não é a psicóloga que trabalha com a criança. Enquanto a criança está lá na terapia ocupacional, na fonoterapia, na fisioterapia, ela está com a mãe dando o suporte para essa mãe. Só que ela não tem. Uau! E ela falou isso... Thalita começou a se emocionar, eu me emocionando, tipo assim, ficou aquela coisa, aquela angústia, assim, a minha vontade era de levantar e dar um abraço nela na hora, assim, no final a gente se abraçou e tudo, mas uma angústia que ela declarou, né, é esse momento que ela fazia com as outras pessoas, porque é o trabalho dela, ela tem como trabalho trabalhar com mães atípicas, de crianças neuroatípicas, e ela não tem. Mas como que a gente tem esse costume, né? De olhar para o profissional que cuida da gente e não entender que ele também precisa de cuidado. Exatamente. Né? De não entender que também ele também é um pai, é uma mãe. Né? Eu costumo falar isso, assim. Às vezes lá em casa eu falo, mas os seus pacientes não sabem também que você tem um filho para cuidar aqui em casa, sabe? Assim. Graças a Deus, os meus pacientes, são maravilhosos, assim, né? Porque quando eu falo que os pacientes, eles entendem como é que o médico é, né? Eles têm um pouco do perfil do médico. E não me cobram isso. Mas eu já tive pacientes que foram rudes comigo, porque você não me respondeu na hora. Cara, mas quando eu tô dentro de casa, eu também sou mãe ali dentro, sabe? Eu também sou esposa. Sou mãe, sou dona de casa. Você vê ela, né? Ela também tem um filho que também precisa. Ela é psicóloga, mas ela também precisa ser cuidada. A verdade é que todos nós precisamos ser cuidados, né? E aí, isso chama-se empatia. Como que a gente precisa? E a maternidade, gente, faz com que a gente seja um pouco mais empático. Porque a gente entende. Porque é um lugar solitário. A maternidade é solitária. Por mais que o pai seja um paizão, como eu sei que seu esposo é, o meu esposo foi quando as meninas crianças e é até hoje um parceiro, paizão. Mas a maternidade, ela é solitária. Como a paternidade é solitária, a maternidade. E muita coisa cai sobre a gente, né? Como mãe, né? Ali. Então, esse olhar de olhar e falar assim, eu preciso e eu vou buscar essa ajuda, né? Vou fazer minha unha, vou fazer meu cabelo. Com certeza. Vou passear. Amor, fica aí que eu vou ali. E é isso. E precisa que as pessoas te vejam assim. Talvez, buscando o seu momento do diagnóstico do seu menino caçula, talvez se você soubesse que todo mundo que fosse te procurar, fosse procurar a Maria, a mãe, talvez você não ia falar assim, não quero falar com ninguém. Mas, às vezes, vai querer falar com a Maria, a pediatra, que é mãe daquela criança. Então, eu não tenho fala nenhuma. Eu só tenho fala de mãe agora. Como ninguém vai me querer ouvir como mãe, vai querer me ouvir com o meu conhecimento, com a minha avaliação do prognóstico, o que vai ser feito, qual o plano terapêutico. Eu agora sou mãe, eu não tenho plano terapêutico nenhum para essa criança. Eu só tenho angústia... Porque tenho angústia, porque eu sou mãe. Mas é que não, assim, é difícil desvincular isso, né? Porque a pessoa olha pra você é a pediatra. Então, assim, você é médica, você tem que saber o que vai acontecer depois disso, sabe? É natural isso, gente, é na família inteira, né? Eu tenho vários sobrinhos, graças a Deus, que são as coisas mais lindas do mundo. E é natural isso, tipo, alguém tá doente, é natural. Maria, o que vai acontecer? As pessoas querem saber. Vai fazer? Isso, então... Não houve assim, Maria, vamos pedir uma opinião dela. Não, vamos pedir a opinião da pediatra, Maria. A minha opinião nunca é uma opinião, assim, isolada. Médico é assim, né? Não é uma opinião, assim, aleatória. Tá passando na rua, vou pedir sua opinião. Não, é a opinião da pediatra, que é a Maria. Entendeu? Então, assim, eles querem me ouvir tecnicamente.
E aí, quando foi isso, eu falei, não quero falar, não. Eu não quero, porque eu não sei, não. E também agora nem quero saber. Eu só sei que meu filho tem um trem ali, que eu não quero agora. Aí depois, não quero falar disso. Não quero falar disso agora. E depois eu falei, não, agora vamos. E tá tudo bem, você tá vendo que eu tô falando aqui com naturalidade. É isso. Né? E às vezes eu vejo ele, e aí eu já aprendi, falo, filho. Aí ele não me responde. Falo, filho, você tá ouvindo a mamãe? Porque antes eu achava que ele tava me ignorando, né? Tô ouvindo, mamãe, então tá bom. Às vezes ele tá correndo na minha frente, que como é um déficit unilateral, o otorrino, na época, explicou que às vezes ele não vai ter a noção espacial de quem tá chamando ele. Então, às vezes ele tá, tipo, numa pracinha, assim. E aí eu falo com ele, Miguel! Aí ele... Você vê que ele tá procurando de onde tá vindo o que tá gritando ele. Porque a gente, você fala assim, Maria, você tá me chamando daqui? Me chamaram daqui. E aí, como essa questão, aí eu ainda falo pro meu marido, olha lá, amor, ele tá procurando a gente. Aí eu falo, filho, aí eu identifico o lado, sabe, assim, daqui do lado de cá, não sei o que lá, desse lado do negócio. Aí ele olha e se identifica. Então, assim, gente, mas aqui, vai desenvolver do outro lado a neuroplasticidade. Claro. Então, assim, mas as pessoas querem realmente isso. Agora, se eu pudesse deixar uma mensagem pras mães, né, tenha empatia, olhe para aquela mãe que tem qualquer dificuldade na maternidade, porque todo mundo tem, o telhado de todo mundo é de vidro na maternidade, não é porque não tem um diagnóstico, ou porque toda mãe tem uma dificuldade, e seja empático. Empático. Por mais que ela se mostre uma fortaleza, ela não é. Ela, em algum momento, ela precisa desse acolhimento, dessa graça de estar ali, de se sentir parte desse universo de várias mães que estão caminhando num projeto de foguetes e flechas. É isso aí. Olha, eu ia falar para você fazer suas considerações finais, porque o nosso tempo, a gente bateu o papo aqui, foi muito bom, foi muito maravilhoso. Você já fez, mas onde essas mães maravilhosas que estão nos ouvindo, esses pais maravilhosos que estão nos ouvindo, te acha? Fala isso, a rede social, fala onde te acha, onde tem o privilégio de ter o filho cuidado pela doutora Maria. O lugar mais fácil de me achar é no Instagram, né? Porque como eu vou em casa, tô no hospital, tô no consultório, é difícil me achar, mas brincadeira. Mas o Instagram é pediatra.mãe, super fácil, né? E o consultório fica em Vitória, na Enseada do Suá. E faz consulta domiciliar, né? Em Vitória, alguns lugares de Vila Velha, alguns lugares da Serra e de Cariacica. E consulta online também, então a gente é bem diversificado. Então, as pessoas podem me achar ali, né? Pra trocar uma ideia. Sempre tem caixinha aberta no Instagram. Então, isso a gente sempre tá conversando sobre algumas coisas. E sempre divertida nas respostas. As pessoas costumam dizer, né? Apesar de eu não querer... tudo. Tem mais alguma consideração finalzona aí pra falar, pra fechar? Não, eu só queria agradecer mesmo. Foi ótimo estar aqui, tá? Prazer. Espero que as mães, né? Os pais, as pessoas que estiverem nos ouvindo tenham aproveitado e tenham gostado bastante. Eu tenho certeza que gostou. Gente, eu tenho certeza que você amou. Essa energia de lá, energia daqui. O técnico não teve problema nenhum com o negócio de microfone. A gente podia falar daqui que ouve, porque ela não fala baixo, eu também não. E amei estar com a Maria. Tenho certeza que você gostou, tenho certeza que você aprendeu. E que venham outros para você nos seguir no Instagram, deixar seu comentário, deixa seu like, ativa o sininho, segue Maria no Instagram, segue também o Fono Pode Mais, né, no Instagram, vai estar toda a rede social aqui. E venha para os próximos essa jornada do Fono Pode Mais do que você imagina. Você também é uma mãe, um pai, uma gestante, uma puérpera que pode muito mais. Beijo e até o próximo.